Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida que muitos alunos ainda têm e que fazem confusão. E aproveitando também que as eleições estão se aproximando no nosso país, agora no começo de outubro terá o primeiro turno, das eleições, vou falar no vídeo de hoje um pouquinho sobre os três poderes, que são o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa ideia da divisão do poder em três partes, nós vimos pela primeira vez quando nós falamos do iluminismo. Lembra disso? O filósofo francês Montesquieu criou essa teoria porque naquela época eles viviam o absolutismo e, segundo Montesquieu, quando uma só pessoa tem o poder concentrado em suas mãos, ela tende a abusar deste poder. Por isso, ele criou essa ideia de divisão do poder em três partes, onde esses poderes são independentes entre si e um poder fiscaliza o outro. Tem muita gente ainda que faz confusão nesses termos. Então, vamos começar com o poder executivo. O poder executivo, ele executa as leis, ou seja, ele coloca as leis em prática. Ele é representado no nosso país pelos prefeitos, governadores estaduais e presidente da República. Todos estes eleitos por votação direta. Então, nós escolhemos, os nossos candidatos diretamente. Cuidado! Os representantes do poder executivo, eles não podem criar leis sozinhos e colocá-las em prática. Isso seria um sinal de abuso de poder. Mas eles podem apresentar propostas de lei que vão ser analisadas pelo poder legislativo. Então, o poder executivo também tem a função de administrar o município, o estado ou o país, no caso do presidente da República. No nosso caso, o presidente da República trabalha no Palácio do Planalto, em Brasília. É o prédio oficial do Poder Executivo, que fica na Praça dos Três Poderes. O Poder Executivo, ele discute e aprova propostas e planos para diversos setores, como educação, cultura, administração, enfim. Então, mas, como eu falei para vocês, não decide tudo sozinho. O Poder Executivo tem aí o auxílio dos seus ministérios, no caso do presidente da República, secretarias, administrações, então ele não governa sozinho, embora seja o representante do Poder Executivo no município, nos estados ou no país, ele não decide as coisas sozinho. Eles, no caso que eu digo, prefeitos, governadores e presidente da República. O poder legislativo é o que legisla, ou seja, o que faz as leis, que estabelece as leis. Mas ele não coloca em prática, quem coloca em prática é o executivo. O poder legislativo nos municípios são as câmaras dos vereadores. Nos estados, são as câmaras dos deputados estaduais. E, em nível nacional, o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados, que são os deputados federais, e o Senado, composto pelos senadores. Assim como cargos do Executivo, os membros do Poder Legislativo são eleitos por voto direto, por votação popular. E eles recebem projetos de lei, inclusive a população brasileira pode apresentar projetos de lei
tem uma série de regras, né, que tem que ser seguidas, como, por exemplo, uma quantidade X de assinaturas, enfim, mas, né, nós também podemos propor projetos de lei. Esses projetos, eles são analisados, são debatidos, aí todos, sejam vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, eles podem debater, sugerir alterações, e esses projetos, eles têm que ser colocados em votação. Ninguém pode decidir sozinho. Para organizar melhor os trabalhos, as câmaras de vereadores, de deputados estaduais, os deputados federais e os senadores, eles escolhem os presidentes das casas, mas assim, são pessoas, vamos dizer assim, funcionam como diretores, porque são muitas pessoas, então alguém tem que ficar aí, vamos dizer, né, responsável por organizar os trabalhos. E o poder legislativo também tem como função fiscalizar o poder executivo. Por isso, já disse para vocês em vários vídeos, se o presidente da República não tiver o apoio de deputados e senadores, ele não consegue governar o país, porque as suas propostas nunca serão aprovadas, vai ficar uma briga entre legislativo e executivo. Por isso que os políticos fazem alianças para tentar manter o apoio do Congresso e poder conseguir, né, aprovar as leis para poder governar o país. Lembrando que a Câmara dos Deputados e o Senado ficam no prédio do Congresso Nacional, em Brasília, que também está localizado na Praça dos Três Poderes. O Poder Judiciário, Judiciário de Justiça, é aquele que fiscaliza o cumprimento das leis, vê se as pessoas estão cumprindo as leis, julga aqueles que não estão cumprindo as leis. Ele é composto por juízes, desembargadores, promotores, enfim. E eles têm as suas representações nos tribunais. Tribunais que são os fóruns, né, nos municípios, nos estados, que são divididos em várias áreas, que o Poder Judiciário é dividido em várias áreas. Então, tem o direito civil, tem o direito penal, tem o direito trabalhista, o direito de família, dentre outros. E o órgão máximo do Poder Judiciário do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. O prédio do STF também fica na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Os membros do Poder Judiciário, eles não são escolhidos por voto direto. Eles são indicações de ministros, do presidente da República, se for ministro do STF, dependendo do cargo, tem um concurso público. Então, os membros desse poder, eles não são eleitos por voto popular. E uma coisa importante, todos eles, membros do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, eles não estão acima das leis. O conjunto máximo de leis do nosso país é a Constituição, e todos eles devem obedecê-la. Inclusive, se caso não obedeçam, eles podem responder a processos na Justiça. Então, ninguém está acima das leis, porque essa tripartição de poderes, né, o poder, melhor dizendo, dividido em três partes, ele é representativo de uma democracia, de países democráticos. Lógico que, né, tem países que têm algumas variações, mas é muito importante isso, todos estão sujeitos à lei, todos precisam obedecer à Constituição, porque caso isso não aconteça, aí nós estamos falando de regimes ditatoriais. Então, o respeito às leis e a divisão de poderes são marcos de um regime democrático de governo. Espero que eu tenha conseguido esclarecer a sua dúvida a respeito da divisão de poderes. Caso ainda não tenha esclarecido todas, deixe um comentário aqui que eu respondo.
Vou procurar, se for o caso, até uma sugestão de algum vídeo referente a este assunto, da sua dúvida, enfim. Não se esqueça também de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final o vídeo que fala sobre o surgimento dessa teoria da divisão do poder em 3 partes. Montesquieu, que criou essa teoria, e outros pensadores ou filósofos do chamado liberalismo político. Foram pessoas que estavam propondo outras formas de governo e que, ao mesmo tempo, estavam criticando os regimes absolutistas europeus. Então, caso você ainda não tenha assistido ou tenha dúvidas sobre a origem dessas ideias, eu te encontro nesse vídeo. Um beijo a todos e até mais. Tchau!